Nesse feriadão, acredito que nenhum de vocês aguenta mais falar sobre o PL 2630, conhecido como a PL das fake news. E, lamentavelmente, o PL das fake news, ou APL, como algumas pessoas estão chamando também por aí, apesar da nomenclatura ser OPL, elas estão dizendo aí que o PL vai prejudicar canais de esquerda, que vai ajudar a Globo, que a Globo vai ser assim, que vai ser assado, que vai acabar com a mídia independente. Traduzindo em uma linguagem bem direta, o PL das fake news está sendo vítima de fake news. Mas dessa vez não é só da extrema-direita, lamentavelmente do nosso campo também, por algumas pessoas que não leram o PL ou basicamente não entenderam porque não quiseram consultar pessoas da área do direito para entender, e outras que mudaram a postura estranhamente. Mas vamos tentar trazer aqui para vocês algumas explicações com um vídeo menor, porque eu já fiz 2 vídeos aqui muito grandes. Eu quero trazer um vídeo menor para que vocês possam assistir um resumo de tudo que a gente vai falar aqui para vocês. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter esse canal existindo aqui, sim, de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, colabora com a gente com o Pix também, tá? O Pix do nosso canal é esse que vai estar aparecendo aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. De antemão, já queria esclarecer que muita gente tá falando: ah, Carlito, todos os canais de esquerda estão a favor, contra o PL, só você e fulano de tal que estão a favor, vocês estão vendidos, vocês estão comprados. E eu queria primeiro tentar explicar para vocês o óbvio, né? Se tá todo mundo supostamente contra o PL, por que só eu ficaria a favor se eu estaria vendido? Não seria mais fácil eu ir pro lado deles lá, porque eu teria muito mais visualização, já que todo mundo estaria falando do mesmo tema? Por que eu escolhi romper, inclusive com uma determinada pessoa que estava informando para vocês materiais falsos, e que, como eu provei nos posts que eu fiz no meu Twitter, não leu o PL e ainda duvidou da minha leitura, e eu tô provando para vocês em todo vídeo que eu li, porque eu mostrei o documento para vocês, a gente tá debatendo o documento e eu tô lendo o documento desde quando o documento começou a ser discutido lá em 2020, tanto que tem vídeo aqui nesse canal ainda falando sobre essa questão do PL das fake news lá em 2020. Então, para quem tá espalhando aí que não se teve discussão, que é lamentável, que essa PL tá passando, o PL, né, tá passando a toque de caixa, que deveria ter uma ampla discussão, essas pessoas estão mentindo. Primeiro que elas não sabem o tempo que o próprio PL estava em tramitação, e segundo, tem gente que nem sabe que o PL não é do deputado Orlando Silva. O PL das fake news, que é o PL 2630 de 2020, é de autoria do senador aqui do meu estado, Alessandro Vieira. Também estão dizendo por aí, por exemplo, que se deveria ter ouvido outras pessoas porque não se ouviram youtubers, que os youtubers não estão contemplados no PL 2630, que só ouviu a Globo, que só ouviu a Brap, que só ouviu a Associação X, a Associação Y. Outra mentira, tá? Como vocês podem consultar, inclusive, nesse documento, que eu vou deixar para vocês na íntegra, que é todo o relatório. O que é o relatório que tem aqui, Carlito? Traz todos os passos que envolveram o PL 2630 até o texto que está pronto até esse momento, que foi a última publicação feita no dia 27 de abril pelo relator, deputado Orlando Silva. E aqui fala quantos capítulos terão no PL, serão 7 capítulos. Fala também sobre a questão das reuniões que aconteceram ainda lá em 2020, inclusive, o que muita gente diz que começou a ser discutido agora e do nada já botou ali para ser votação de urgência, sem discussão. Mentira, a discussão começou ainda lá em 2020. Lá em 2020, que se estabeleceu a ideia de criar o PL 2630, que é a lei que institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, contou com a realização de 11 mesas de discussão e a participação de 72 especialistas e numerosos deputados, com transmissão aberta pelo YouTube. E aqui, inclusive, no documento que vocês podem consultar, porque eu vou deixar para vocês aqui, volto a dizer, não acredite em mim, não acredite no canal A, no canal B, acredite na própria leitura que você vai fazer. Depois que você lê, aí você tira a sua interpretação. Não acredite em outras pessoas, inclusive não acredite nem em mim. Porque tem gente que tá fazendo vídeo aí que não leu o PL e eu provei que não leu o PL. Tanto que tem gente que tá pedindo como reivindicação para incluir TikTokers, para incluir YouTubers, para incluir, por exemplo, produtores de conteúdo pro Facebook, sendo que no PL já se entende que produtores de conteúdos que estão, por exemplo, nos provedores,
que inclui redes sociais, buscadores e trocadores de mensagens, são pessoas que podem exercer atividades profissionais. Então, TikTok, Facebook, YouTube são enxergados como redes sociais dentro dos provedores. E aqui vai ter as discussões em cada mesa, por exemplo, foram 11 mesas. Inclusive se discutiu aqui, gente, até mesmo a questão de como se pode fazer o cadastramento de telefones pré-pagos. Como é que se pode mudar, por exemplo, o sistema de cadastrar o telefone pré-pago, já que vários sistemas de disseminação de material em massa, com mensagens massivas, com disparos, né, de mensagens massivas, acabam acontecendo com pessoas que cadastram ou CPFs de terceiros, ou CPFs falsos, ou geradores de CPF, para tentar de alguma maneira burlar o sistema de telefonia pré-paga, para poder ativar linhas e criar centrais de disseminação de conteúdos falsos para as pessoas que lamentavelmente recebem através dos aplicativos de mensagem, né, de troca de mensagem. Foi discutido também, por exemplo, como se pode inserir nas escolas através do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece o letramento dos alunos, os materiais que compõem a grade escolar, inclusive no próprio PL traz isso também. E aqui mais abaixo a gente vai conseguir ver, ó, que aconteceram 27 reuniões ao todo. Só para a gente tentar resumir. Aconteceram 27 reuniões ao todo, inclusive com as 15 audiências públicas, que quem não teve acesso à audiência pública, Carlito, como é que faz? Quem não teve acesso à audiência pública, por exemplo, pode vir aqui, ó, e acessar, ó. Foram 15 audiências públicas, tá? Tá aqui, ó. Foram realizadas também uma reunião no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Informática, CCTCI e 14 reuniões no âmbito do grupo de trabalho, com um total de 15 audiências públicas. E aqui traz, ó, o que teve em cada audiência pública. E se eu quiser ver, Carlito, essas audiências públicas, onde estão? Estão no YouTube. Basta vocês pesquisarem lá, ó, e encontrar aqui, ó, tá? As audiências públicas. 6 de agosto de 2021, vocês vão encontrar tudo isso, foram audiências públicas. E que estranhamente essas pessoas que eu estou dizendo que essa PL tá passando a toque de caixa, nem sabia que estava sendo discutida, mesmo sendo pública. Se eu quiser saber o que aconteceu na segunda audiência, a mesma coisa, você pode consultar aqui também, tem a data, tem o que foi tratado, quem foi convidado, tá? E nas 27 reuniões que eu trouxe aqui para vocês, reuniram-se ali, por exemplo, pessoas ligadas à área técnica também, além das pessoas da sociedade civil organizada, representantes de categoria, imprensa tradicional, imprensa independente, associações de imprensa investigativa, youtubers foram convidados, diferente do que muita gente imagina, e eles não sabem porque não leram o PL. E aí estão espalhando aí, por exemplo, também, que não se tem como aferir o que tem lá de informação verdadeira ou falsa, porque na própria PL não estabelece o que seriam os provedores. Olha o nível. No artigo 2º já diz o que são os provedores. O artigo 2º da PL fala o seguinte: esta lei se aplica aos seguidores, provedores, quando constituídos na forma de pessoa jurídica, ofertam o serviço ao público brasileiro e exerçam atividade de forma organizada e cujo número médio de usuários mensais no país seja superior a 10 milhões. O que é que seriam aqui esses provedores? Redes sociais, ferramentas de buscadores, que pode ser o Bing, pode ser o Google, pode ser outra. Fala também sobre o que está presente lá no artigo 31, que é a polêmica que a gente vai falar aqui também, que fala o seguinte, ó, quanto ao disposto no artigo 31, também os provedores de aplicação ofertados conteúdo sob demanda. O que é conteúdo sob demanda? É conteúdo pago. E aí tem muita gente dizendo que não tinha explicação sobre o que seria os provedores, e ali tem. Também tem gente dizendo que não está claro para que esse PL vai servir, que não prova que o PL vai combater as fake news. E está claro aqui no artigo 4 os objetivos do PL, inclusive quem estiver fora disso aqui vai estar cometendo infração legal, vai estar cometendo crime, tá? No artigo 6, também tem gente dizendo que, mas a plataforma, a rede social vai ser responsabilizada só porque a pessoa foi lá e denunciou o canal, a plataforma já vai derrubar o vídeo, vai derrubar o perfil porque ela não quer ser responsabilizada. Porque lá no PL diz que a culpa é dela. Não, no artigo 6º tá bem claro aqui, ó, sobre a responsabilidade solidária. Ela só passa a ser obrigação ou ter uma culpabilidade por parte da plataforma se, após ela receber a denúncia, ela ignorar, ela descumprir, como está estabelecendo aqui, as obrigações de dever e de cuidado. Carlito, o que são obrigações de dever e cuidados? Faça o seguinte, volta lá naquele videozinho do Dino, na comissão
de segurança lá no Congresso, onde teve aquela aula que ele deu pro André Fernandes e para todo mundo, e procura lá a hora que o Kim Kataguiri faz a pergunta sobre a censura na internet do PL 2630 e escuta pela própria voz do Dino. Não é o Carlito Neto, não. É o Dino, juiz federal, experiente, que todo mundo bate palma quando bate em bolsominion dentro da lei, que aí vocês vão lá contradizer o que o Dino tá dizendo. Outro ponto também que está dizendo é que não tem como identificar, que a plataforma não vai identificar essas pessoas. Vai sim. O artigo 7º traz aqui, por exemplo, como é que deve ser feita a identificação, as análises, que a plataforma terá de divulgar relatórios anuais. Inclusive, em outros trechos diz que os relatórios podem ser até antes de anual, se houver a necessidade. E aqui se tem, por exemplo, a questão de como é que você vai fazer essas análises, como é que você vai coletar as informações, como é que vai garantir a liberdade de expressão. Ela vai ter de publicar documentos que comprovem que ela está seguindo as diretrizes. Por exemplo, nenhum de vocês nunca se questionou por que mesmo sem seguir um canal de extrema-direita, ou mesmo sem seguir um perfil de extrema-direita no Instagram, no Facebook ou em outra plataforma, sempre que você acessa a plataforma aparece lá um vídeo ou um perfil desses para você. Então agora a lei vai ter de explicar, pela lei eles vão ter de explicar como é que eles fazem essa indicação dessas pessoas. E pra mim, acho que uma das mais canalhas de todas que as pessoas estão dizendo é essa aqui, ó. A PL das fake news não proíbe fake news, não pune fake news. Mentira. Volto a dizer, essas pessoas que estão espalhando isso não leram. Lembra lá no artigo 6º que eu falei pra vocês, que no inciso 2º, que as plataformas só serão punidas se elas não atenderem ali as recomendações estabelecidas das obrigações de cuidado. Ou seja, eu vi um conteúdo de um influenciador, de uma pessoa, dizendo que ia atacar uma escola e tirar a vida de criancinhas. E aí eu vou lá e denuncio a plataforma, Joãozinho vai lá e denuncia a plataforma, que vai ser possível denunciar com um campo. Não é só apertar o botão e automaticamente o conteúdo vai cair. Vai ter um campo lá de denúncia. A gente vai fazer a denúncia e vai ter de ser justificado. Eu vou ter que dizer, esse material viola a lei brasileira, viola as diretrizes da plataforma, é crime, é isso, é aquilo. Eu vou ter que dizer qualquer coisa dentro da lei, ou dentro do que eu acho que é a legalidade, e passar para a plataforma. A plataforma vai receber, vai ter de fazer, inclusive, uma guardagem, né, um armazenamento de pelo menos 6 meses desse material, inclusive de impulsionamento também de publicidade, também vai ter de ter um armazenamento por um período que pode mudar, pode ser mais ou menos no caso do artigo 11, por exemplo, e dali a pessoa vai ter, ela vai ter direito, digamos que ela derrube o perfil, por exemplo, da pessoa. A pessoa vai ter direito de se defender. E após comprovada que não teve nenhuma ilegalidade, o material volta, sem ter sido prejudicado, e se o material ficar mantido no ar e acontecer, por exemplo, o ataque, a plataforma vai ser responsabilizada. Porque o que aconteceu recentemente com o Twitter? Vocês viram que eles se recusaram a pagar, por exemplo, conteúdos que incentivaram ataques às escolas? E olha o que diz aqui o artigo 11, para provar que o APL fala sim em combater fake news. Quem tá falando isso, duas coisas, ou é mau caráter, ou simplesmente desinformado, pode ser, ou não leu o PL, ou tá agindo de alguma maneira muito suspeita, tá? Seção 3, das obrigações de dever de cuidado, artigo 11. Os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas no âmbito dos serviços, envidando esforços para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos ilegais gerados por terceiros que configurem, ou seja, conteúdos ilegais, ilícitos, fora da lei, tá? Que cometam, por exemplo, crimes contra a democracia brasileira, atos de terror preparatórios de terrorismo, crime de induzimento ou instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, crime contra a criança ou adolescente, crime de racismo, crime de violência contra a mulher, inclusive os depostos na lei 1493 de 2021, que fala sobre violência política, crime de infração sanitária, por exemplo, que é, nesse caso aqui especificamente, se relaciona ao que aconteceu muito durante a pandemia da Covid-19, ataques às vacinas, ataque às máscaras, a negação da Covid, por exemplo. No inciso 1º aqui, do artigo 11, fala sobre os ataques que a democracia brasileira está recebendo nas redes sociais até hoje, por exemplo. Então não tem escrito isso no PL, o PL não pune fake news, pune os canais de esquerda. Vocês leram mesmo o PL aí? Aí quando a gente vem aqui, por exemplo, no artigo 16, que eu quero trazer para vocês também, tá? O artigo 16, não, Carlito, porque lá no artigo 16 tem uma pegadinha, tá? Dizendo lá no artigo 16 que a gente vai receber a notificação, o canal no YouTube vai cair, o perfil nas redes sociais vai cair. É verdade? Não. O que tá escrito aqui é que o usuário, eu, posso notificar a plataforma, ou vocês também, qualquer pessoa que é usuário da plataforma, pode notificar a plataforma de presença ou serviços com potencial conteúdo que seja ilegal.
E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar lá na denúncia, vai abrir uma caixa, por isso que está aqui de forma justificada, vai abrir uma caixa, e aí dentro dessa caixa eu vou trazer a minha justificativa, e de lá, seguindo inclusive o que estabelece aqui, ó, aqui está trazendo também no artigo 15, ó, eu vou ter direito a fazer a denúncia, e aí a plataforma vai analisar a denúncia a partir dessas informações, vai me dar o direito de me defender, se não for nada realmente grave, ou se mesmo que seja grave, vai dar o direito de eu me defender, para dali decidir se derruba ou não o perfil ou material, e aí, caso tenha realmente, por exemplo, material que seja ilegal, ela pode decidir se o material é ilegal para a plataforma que fere as diretrizes e derrubar meu perfil, ou se é ilegal de acordo com a legislação brasileira, e aí vai ter a obrigação de notificar as autoridades. Através de quê, Carlito? Daqueles relatórios que eu falei, que podem ser anual, semestral, trimestral, ou pode ter casos individuais também. Carlito, mas o pessoal está dizendo também lá no artigo 31, que está dizendo que se você utilizar conteúdos de terceiros, você vai ter de pagar, e isso acaba, por exemplo, com o conteúdo, com o trabalho de quem publica conteúdo nas redes sociais, que faz conteúdo relacionados a direito. Vamos lá, o que é que diz o capítulo 6, que trata aqui o artigo 31, 32 e 33, eu acho também que está aqui. É o artigo 31, artigo 31 só. O 32 é outro material, e o 33 também, que é o que trata da questão que está sendo espalhada aí também da imunidade parlamentar mentirosa de quem não leu também o artigo, o PL e os artigos legais que estabelecem isso. No capítulo 6, fala dos direitos de autor e direitos conexos. Onde é que eu vejo a regulamentação de direitos de autor e direitos conexos no Brasil? Existe uma lei de 98, chamada Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais. Nessa lei, está estabelecido lá quais materiais estão resguardados pela proteção dos direitos autorais e quais exceções, ou seja, quais materiais se pode usar sem pagar os direitos autorais dentro das exceções. E olha o que diz aqui o artigo 31. Os conteúdos protegidos por direitos de autor e direitos conexos utilizados pelos provedores, incluindo aqueles ofertantes de conteúdo sob demanda e produzidos de qualquer formato que inclua texto, vídeo, áudio ou imagem, ensejarão remuneração a seus titulares pelos provedores, inclusive os provedores de aplicação ofertantes de conteúdo sob demanda. Por exemplo, a Globo.com pegou um material meu aqui do YouTube e publicou uma matéria no O Globo. Viu meu vídeo, minha pesquisa exclusiva, publicou no Globo, não me deu crédito, não me deu nenhum tipo de pagamento e escondeu meu nome lá. Ela está violando o meu direito autoral. Eu fiz a pesquisa, eu produzi uma propriedade intelectual, que é o artigo, e ela pode publicar lá, desde que ela respeite o que estabelece aqui o artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. Qual é a lei, Carlito? Lei 9.610 de 1998. Ela traz aqui no artigo 46 as exceções para que eu não pague, por exemplo, direito autoral. Ou seja, a lei entende que existem alguns conteúdos que você pode republicar, desde que você traga as maneiras corretas de utilização, como estabelece aqui o inciso 1º, letra A. Por exemplo, eu posso reproduzir na imprensa, diário ou periódico de notícia ou de artigo informativo, publicados em diários ou periódicos com a menção do nome do autor e assinados da publicação de onde foram transcritos. Ou seja, eu posso pegar o material que eu vi em algum site, que não seja on demand, ou seja, que eu não precise pagar assinatura para poder ver a notícia, e publicar um trecho daquele material no meu vídeo, ou mostrar no meu vídeo, ou mostrar até na íntegra, desde que eu traga os créditos. Carlito, se for um conteúdo, por exemplo, com paywall, né, que sobe ali a barra pedindo para você assinar. Se você tiver um conteúdo paywall, você tem a obrigação de pagar pelo uso. Como assim? Eu tenho de ser assinante? Não, o assinante é para ele ver. Para eu mostrar esse material no meu canal, eu vou ter de pagar um royalties ao produtor do conteúdo, do material lá do artigo. Por quê? Porque nesta lei, que não tem nada a ver com a PL 2630 de 2020, nesta lei já está estabelecido que alguns materiais são protegidos por direitos autorais. O que o PL lembra aqui é que entre esses materiais estão, por exemplo, os materiais on demand, que a pessoa paga para poder acessar. Então, conteúdos que estão previstos aqui na letra A do inciso 1º e no inciso 3º, que são citações de jornais, revistas, qualquer outro material de meio de comunicação, que faça uma crítica, que traga, por exemplo, um estudo, resolva uma polêmica, traga uma informação, desde que você traga os créditos, cite o veículo, a matéria, de onde você tirou e disponibilize a fonte, vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. O que é que vai mudar? Vai mudar a questão, como eu já citei em alguns lugares, não sei se eu já citei nesse vídeo, da doutora Lúcia Abrantes, por exemplo, que foi um material que eu fiz de forma exclusiva. Todos os portais e canais atacaram ela dizendo que ela era bolsonarista. Eu fui o único portal que descobriu que não era. Divulguei vídeo no meu canal. Vários portais replicaram a matéria e não me deram crédito. Só um canal de TV lá da Paraíba que me deu crédito. E os outros republicaram o meu material como se fosse originais dele quando era original meu.
Se o PL tivesse valendo, eu poderia reivindicar o pagamento de royalties por esse valor. E isso, inclusive, que eu estou falando da questão que envolve os direitos autorais, está previsto aqui, inclusive, no próprio inciso, no próprio parágrafo 1º do artigo 31. Já no artigo 32, muita gente está falando que não dá para saber, por exemplo, quem é que faz conteúdo jornalístico. O YouTuber que publica conteúdo jornalístico, de notícia, TikToker, quem produz conteúdo para o Facebook, por Quai, por Rios, essas pessoas por Twitter, essas pessoas não são produtores de conteúdo profissional, não podem ser enxergados ali como profissionais do jornalismo? Podem, é só vocês lerem aqui o PL 32. O PL 2630 no artigo 32, que está ali bem claro. 2 conteúdos jornalísticos. Os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores, produzidos em quaisquer formato que inclua texto, vídeo, áudio ou imagem, ensejarão remuneração das empresas jornalísticas na forma de regulamentação que disporá sobre critérios, formas para aferição dos valores, negociação, resolução de conflitos, transparência e a valorização do jornalismo profissional, ou seja, as empresas que já existem há muito tempo, que também compõem o jornalismo, as empresas que fazem parte do jornalismo profissional nacional, as empresas que fazem parte do jornalismo profissional regional, as empresas que compõem o jornalismo profissional local e as empresas que compõem o jornalismo profissional independente. Como é que eu sei que eu, que tenho um canal no YouTube, sou um jornalista, faço jornalismo profissional? Bom, aqui no parágrafo 2º fala: farão jus à remuneração, ou seja, os pagamentos que a gente poderá receber das plataformas que usarem nosso conteúdo sem atribuir créditos, por exemplo, ou que não estejam enquadrados no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. Quem é que vai se enquadrar? A remuneração que está prevista lá no caput ou no caput será feita, né, com relação às pessoas jurídicas que serão consideradas ali produtores de conteúdo jornalístico, e isso inclui notícias, tá? Terá remuneração a pessoa jurídica, mesmo que individual, constituída há pelo menos 24 meses, que produza conteúdo jornalístico original de forma regular, organizada profissionalmente e que mantenha endereço físico e editor responsável no Brasil. Isso, eu me enquadro nisso, eu me enquadro e a grande maioria dos produtores de conteúdo se enquadram. O que falta aqui é a falta de informação. A maioria tem CNPJ cadastrado para poder produzir conteúdo profissional. Né? E quando é profissional não é porque tá ligado a uma empresa famosa, não. É porque tem frequência, tá ali, ó, de forma original e regular, tá? Eu tenho CNPJ, eu tenho o endereço da minha empresa e eu tenho o editor da minha empresa, que sou eu. E para alguns trabalhos o Pedro Zambarda, que faz editoria para mim também, tá? E aqui, essa discussão toda que é importante a gente trazer, ela tá acontecendo por quê? Porque, com exceção dos materiais que estão previstos aqui no artigo 46, que as empresas não precisarão pagar direito autoral pra gente, tem materiais que já são protegidos lá. Só que, com exceção do mercado fonográfico, como eu já citei aqui algumas vezes, inclusive, os materiais de jornalistas que são copiados na íntegra e repostados em outros lugares não têm uma organização para captar esse valor. E a lei diz que a gente vai poder negociar isso com a plataforma. Aí eu ouvi muita gente falando assim, que nada, Carlito, como é que vai negociar com a plataforma? Quem vai garantir, por exemplo, que o Google vai querer pagar o mesmo valor que ela paga para uma matéria, por exemplo, que é replicada do Globo, que é replicada do UOL, que é replicada da Band News, de uma matéria que ela pegou sua e replicou? Quem vai garantir? Quem vai garantir é o CAD. Aqui no artigo 32 mesmo tá trazendo isso aqui, ó. O CAD, lá no parágrafo 7º do artigo 32, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, coibirá atos de infração à ordem econômica do provedor de aplicação que abuse de sua posição dominante na negociação com as empresas jornalísticas. Ou seja, o Google, que domina cerca de 99% do mercado, não pode chegar para mim e falar assim, eu não vou pagar não, só paga você R$5. R$50 eu pago a Globo. Porque se você não quiser, a Globo eu fico só com a Globo, você que sabe. O CAD vai falar, não é assim. Tem de ter um valor padronizado para que todo mundo receba. Por exemplo, quantas vezes vocês vêm aqui a gente fazendo pesquisas aqui no canal exclusivas, que são depois divulgadas em outros lugares e que a gente não tem crédito? Esses materiais, a partir de agora, a gente vai passar a receber. E por último, mas não menos complicado, a mentira sobre a imunidade parlamentar, que a gente já falou aqui, que vai ser estendida para as redes sociais e que supostamente os parlamentares poderão cometer crime e não serão punidos. Vamos lá. O que regula a imunidade parlamentar material, que é o ato do exercício do mandato, da defesa das ideias do parlamentar dentro do Congresso Nacional ou durante ali o exercício do mandato, mesmo que fora do Congresso Nacional, já acontece nas redes, tá? Porque já tem transmissão feita pela TV Câmara, pela TV Senado, os próprios políticos já publicam a sua rotina nas redes sociais, inclusive apresentando projetos de ideias que eles têm ali para aprovar.
O que não pode acontecer é o cometimento de crime, como a gente já citou aqui, inclusive em mais de uma oportunidade, o Daniel Silveira, que foi preso em 2021, publicando material contra a democracia brasileira, mesmo tendo imunidade parlamentar, ele foi preso. Por quê? Porque tem um entendimento do STF, através da súmula 245, inclusive até citou aqui o YouTube como exemplo de onde se está tendo essas ultrapassagens legais do que seria a tal imunidade parlamentar. Fica claro aqui nessa decisão, isso aqui é sobre o entendimento que estabelece a Constituição, está no artigo 53. Não é o PL que vai dizer que o político pode ou não pode cometer o crime. A Constituição é a maior lei que a gente tem. Então o PL não vai poder dizer que ele pode cometer crime ou não. Estão mentindo para você. Quem diz isso não entende sobre imunidade parlamentar, não sabe a diferença de imunidade material, imunidade formal, não sabe que nenhum direito é absoluto, não sabe que o STF tem a súmula 245 que já decidiu sobre a imunidade parlamentar. Inclusive o Dino também já falou disso. Naquela sessão que todo mundo bateu palma pro Dino porque ele massacrou os bolsonaristas, ele falou sobre a imunidade parlamentar que não é absoluta. Inclusive, estranhamente, até essa ideia do PL 2630 começar a ocupar o debate público, muita gente que entendia como funcionava a lei entendia claramente que a imunidade não era absoluta. A partir do momento que algumas discussões que estranhamente para mim passaram a surgir sem nenhum tipo de sentido, de verdade, para mim não tem nenhum sentido, se começou a falar coisas estranhas que eu nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum, e isso me chamou a atenção, por isso que eu tô aqui fazendo esses vídeos para vocês. Então eu quero trazer para vocês aqui mais um material só pra gente finalizar, tá? Porque a gente precisa aprovar essa PL, a PL 2630. Já perdemos, inclusive, nós que eu falo, né, já perdemos aí 28 votos, porque neste momento o Republicanos, que é um dos partidos que votava a favor do PL 2230, já voltou atrás. Por que voltou atrás, Carlito? Porque as mentiras que estão sendo espalhadas por aí por algumas pessoas, por exemplo, fez com que muita gente acreditasse que o PL 2630, na verdade, beneficiaria em tese, e muito tese mesmo nisso aqui, para que a gente consiga entender a situação que a gente está tendo nesse momento de discussão. Fizeram muita gente achar que o PL 2630 iria acabar com canais de esquerda. E detalhe, quem viu a live do 247 com o Orlando Silva hoje, viu que muita gente que estava comentando nem tinha lido o PL, tá? Então, para acabar a nossa live aqui hoje, eu queria lembrar para vocês, não acredite em ninguém que está falando qualquer coisa contra o PL 2630. Leia você mesmo. Também não acredito que está falando a favor não, para não dizer que eu estou puxando pro meu lado. Leia você mesmo, tá? Compartilhe esse vídeo. Tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui pelo comentário fixo. São 110 páginas, não é fácil de ler, eu sei. Mas hoje é domingo, amanhã é feriado. Leia. São 60 artigos, 110 páginas em todo o relatório do PL, que inclusive inclui o voto do relator Orlando Silva. E compartilha nas redes sociais isso aqui, ó. PL 2630 já, pra gente mostrar pra extrema-direita que a gente tá sim acompanhando o debate, que a gente tá sim desconstruindo as desinformações que eles estão espalhando e que não tem nada disso de debate de Globo, disso, daquilo. E pra quem tá dizendo, por exemplo, que eu tô sendo pago, fazendo lobby aqui junto à Globo, usa um pouquinho a cabeça, não seria melhor estar do outro lado? Eu publiquei no meu Twitter a prova de que tem gente que tá gravando o vídeo sem nem ler. Tem gente que tá pedindo pra incluir, por exemplo, TikToker, YouTuber na PL e já inclui, já tá claro ali, porque a regulamentação não vai ser pela rede social que a pessoa ocupa, mas sim pela maneira que ela exerce a atividade dela. E aí a pessoa não consegue entender isso porque não é da área do direito, não ouviu ninguém da área do direito, não consulta ninguém da área do direito e acha que é tudólogo. E a gente não é tudólogo, tá bom? Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa like. Desculpa por mais um vídeo gigante, mas a gente não pode baixar a cabeça, gente. A gente já perdeu 28 votos, os republicanos já voltou atrás e tem muita gente com pouca inteligência, a palavra é essa mesma, com pouca inteligência, sem ler o PL, atacando o PL porque não leu o PL, tá dizendo coisas, porque no PL não abarca os youtubers, porque no PL diz que vai desmonetizar os youtubers e vai dar dinheiro pra Globo. Onde é que tá escrito isso no PL? Não, porque lá na Europa, não, porque lá na Itália, não, porque lá não sei aonde, na Austrália. O Brasil é Austrália, o Brasil é França, o Brasil é Estados Unidos. Até o ordenamento jurídico que a gente tem aqui no Brasil é diferente de alguns lugares do mundo. O nosso ordenamento jurídico é civil law. Em outros lugares é baseado no common law. No Brasil é baseado no que está escrito na lei. Em outros lugares não é só o que está na lei. As tradições também, os costumes, interferem em algumas coisas, inclusive no próprio ordenamento jurídico. O que eu mais tenho aqui é humildade. Não cai em choramingação de gente aí que tá dizendo que tá chorando porque tá triste. Tem gente que é mau caráter pra vocês atrás das câmeras e na frente quer ser bonzinho, tá? É só buscar o histórico aí de tretas que tem na internet, inclusive comigo. Veja aí quantas tretas eu tenho na internet.
Só tive 3 problemas até hoje na internet. Um com o rapaz que disseminava, aquele senhor que disseminava ataques contra as mulheres. O outro contra o nosso Alan dos Santos, que precisou fugir do Brasil porque estava sendo perseguido pela ABIN, tá? E essa situação agora, porque eu fui citado em uma live desnecessariamente para me atacar sem precisão nenhuma. Você teve isso, teve aquilo, não descansei, passei o dia todo em reunião. Mentira, não passou o dia todo em reunião nenhuma. A primeira reunião aconteceu 3 da tarde e a segunda reunião que eu fui excluído das 2, na verdade, porque eu não concordava com os pontos que estavam sendo levantados porque eram falsos. E a segunda reunião aconteceu depois das 4. Se tem uma coisa aqui que vocês vão encontrar em mim, é que eu sou exatamente igual vocês estão vendo aqui, tá? Não tem coitadinho, sofrimento, nada. Enquanto vocês estão aí, achando que tem coitadinho, tem gente que tá montando impérios aí de comunicação, fazendo de conta que é coitadinho, que fica o dia todo com a família, que não tem tempo de viver, que não sei o que tá ganhando uma fortuna enganando vocês, porque tá mais preocupado com as visualizações do que com a informação. Se uma pessoa abre a boca em um grupo e fala que não tem tempo, não tem vida, não tem tempo para poder ler uma PL de 100 páginas, depois diz que não leu, pergunta se alguém leu e pode mandar o material para pessoa que os materiais que a pessoa leu para ela fazer o vídeo, você vai acreditar nesse tipo de gente? Os posts estão lá no meu Twitter. Não acredita em mim, não. Veja lá as palavras que as pessoas botaram lá. E os nomes que estão borrados é porque tem outros canais que tem aqui na internet que eu discordo, que são de pessoas que eu ainda considero amigo. Entre essas pessoas, por exemplo, o próprio João Antônio, o Clayson, que é uma pessoa que eu tenho contato e a gente conversou sobre algumas coisas. Que eu ainda considero amigo. O Clayson foi a única pessoa que me ouviu ainda, pelo menos. E ouviu o José. Todos os outros ignoraram o que a gente tinha pra falar. E pessoas que eu considero amigo e que mesmo discordando, por exemplo, do que o João Antônio tá falando, eu respeito. A gente conversou, inclusive, isso no grupo. Eu discordo do que ele tá falando, mas eu respeito. A outra pessoa que eu citei aqui, que vocês sabem quem é porque ela foi fazer live dizendo que eu estava assim, que eu estava assado, pra querer se passar, como sempre, de coitadinho, preocupado com os outros, enquanto, na verdade, tudo é baseado na exclusividade. A gente teve um encontro com determinada figura pública, que eu não posso falar aqui quem é, e aí eu fui lá, botei ele nesse encontro, todo mundo foi lá fazer uma reivindicação séria. A reivindicação séria dele era: não, é porque eu queria pedir ao senhor para, antes de mandar o material para a grande imprensa, mandar pra gente com exclusividade, porque é o mínimo que vocês podem fazer com a imprensa, com os canais de esquerda, porque a gente tem mais audiência, toda vez a mesma ladainha. A gente tem mais audiência que a rádio tal, a gente tem mais audiência que a rádio tal. Essa briga contra o PL está acontecendo porque algumas pessoas cresceram demais no YouTube, porque se conectam com vocês, porque vocês estavam atrás de alguém que queria ouvir coisas contra o Bolsonaro, críticas contra o Bolsonaro, e a partir daí as pessoas passaram a imaginar que a partir do momento que tem 500 mil de seguidores, 1 milhão de seguidores, 700 mil seguidores, acho que qualquer besteira que vai falar vocês vão acreditar porque vocês confiam nela. E é aí que acontece esse momento que está acontecendo hoje, é o momento de separar o joio do trigo. Porque, como eu disse, eu discordo do João Antônio. Eu conversei com o Clayson no privado também, discordei do primeiro vídeo do Clayson, expliquei a ele por quê. Mas é só discordância. Eu não tô atacando aqui o João Antônio, eu não tô atacando aqui o Clayson. Agora o que eu tô falando é que teve gente que não leu, e isso é uma verdade, e eu posso provar. Tá bom? Compartilha, meus amigos, e deixa essa história pra lá, que já me encheu muito o saco essas brigas aí. O meu trabalho aqui não é pra ficar fazendo treta, não vou citar mais isso aqui. Inclusive tem um monte de conteúdo pra gravar que eu não gravei, porque toda hora é um problema, uma história diferente, uma confusão. Eu espero que a gente resolva tudo isso até amanhã, tá bom? Deixa aí nas redes sociais de vocês o PL 2630 já. Inclusive daqui a pouco tem um monte de corte que eu vou soltar em outras redes sociais pra ajudar vocês aí, explicando ponto a ponto com vídeos menores, tá bom? Grande abraço.